Aleluia, glória a Deus. Amado, enquanto eu orava ao Senhor para essa noite de hoje, e buscando direção da parte de Deus, para trazer aquilo que nós estamos precisando, ver um tema, e esse primeiro veio os capítulos e versículos, e eu querendo encaixar o tema. Eu digo, Senhor, esses capítulos e versículos dá para ir para uma linhagem, dá para ir para outra linhagem, mas o Senhor trouxe um tema ao meu coração, e hoje eu oro na tarde, e Ele me trouxe uma base bem significante do que diz respeito, que cada um vai ser alcançado. Vai existir um tema, mas cada um vai ser alcançado naquilo que está precisando. Você crê dessa forma, amado? E o tema que Deus colocou no meu coração é ser guiado pelo Espírito Santo, é segurança para nós, amado. Aleluia. Oh, aleluia. E os capítulos e versículos de algumas ministrações minhas trazia. Uma vez eu trouxe aqui uma aula de como ser guiado pelo Espírito de Deus, que é uma aula do Rema. E Deus começou a me trazer aquelas coisas para cá. E eu, na minha mente, eu digo, rapaz, eu posso pegar a pregação e já está pronta. E Deus disse, não, você traz essa daí, eu vou lhe dar uma. Por que eu estou trazendo isso para você, amado? Porque Deus quer nos alimentar todos os dias com algo novo, amado. Da sua palavra mais novo. Amém? E quando trazemos aqui segurança em ser guiado pelo Espírito de Deus, podemos entender de várias formas. Não, mas eu já sou filho de Deus, eu estou seguro. Os anjos dele já acampam ao meu redor. O Espírito de Deus habita dentro de mim. Podemos sim olhar por esse lado e está tudo certo. Agora, a segurança que o Senhor me trouxe em ser guiado por Deus, são todos os dias, com várias atitudes todos os dias. Aleluia. Eu vou te colocar em um contexto, para nós entendermos o que Deus quer fazer hoje à noite em nossas vidas. Amém? Eu vou falar de dispensação para você entender. Dispensação, aqui na palavra de Deus, quer dizer tempo ou época. E falando da dispensação da Trindade, onde os três em um só, Deus, Pai, Jesus, Filho e a pessoa do Espírito Santo. Os três são um. Mas como? Nossa mente não vai conseguir entender. Quando estivermos no céu, Senhor, eu tentei entender, aí lá Ele vai nos explicar, amém? Mas o que eu quero dizer é que, se tratando da Trindade, houve três dispensações. Deus agindo, a dispensação. Depois, Jesus, homem, Deus, aqui na terra. Só que Jesus foi e deixou a pessoa do Espírito Santo, que também é Deus, amém? Então eu quero que você comece entendendo que hoje à noite, o contexto onde existiam as três épocas, onde o Deus agiu por três modos diferentes, para alcançar a minha vida e a sua vida, querendo trazer segurança para nós, e vamos entender onde pessoas se submeteram a essa direção da parte de Deus, e foram seguras, e tiveram suas vidas trilhadas, e deu tudo certo. Onde pessoas receberam do mesmo Deus a direção, e não obedeceram, não tiveram segurança, e perderam o seu rumo. Aleluia. Minha vida e na sua vida não é diferente, amado. Deus tem uma palavra para nós, só que devemos atentar para a palavra de Deus, não dizendo, eu já conheço. Aleluia. Eu já sei. Não, não, não. Só podemos passar para outro versículo, se aquele primeiro versículo que estamos lendo já for ouvido em nossa vida, amado. Amém? Aleluia. Vamos entender, pessoas perderam reinados, por conta que eles olharam para o natural. O natural está mais gritante que o espiritual. Quando saímos daqui, o natural entra. Temos que entrar no carro, temos que chegar em casa, amanhã vamos trabalhar, o natural está 24 horas. Temos que pegar o Espírito e colocar primeiro. Aleluia. Aleluia. Temos que sair daqui meditando no que ouvimos. Para quando as coisas focadas, ei, chegou atrasado. Ei, não tem funcionamento mais não. Mas o que fazemos? Muitas vezes. Eita, que culto maravilhoso. Falar em culto, amado, antes que eu esqueça, assiste o culto de Samara Rezende, amado. Culto poderoso, me chamou a atenção. Eu fiquei maravilhado, um culto poderoso, amado. Onde tem acontecido frieza em nosso meio. Somos da palavra da fé, somos conhecidos da palavra da fé, palavra da revelação, sabemos o que é isso e aquilo, mas a nossa vida não está condizendo com aquilo que conhecemos. Aleluia. E quando eu me deparei com essa situação aqui, eu digo, meu Deus, eu tenho que tomar a minha direção. Aleluia. Amado, Deus, em João 3,16, Ele morreu por todos nós.
Só que o crescimento espiritual, buscar as coisas de Deus, é individual. Aleluia. Eu sempre ouvi assim, quem é filho de crente não é crentinho. Quem é filho de crente é filho de crente. Ou seja, o pai é crente, o filho tem que aceitar Jesus também para ser crente. Aleluia. Aquilo que Deus tem para a minha vida, eu tenho que correr a minha carreira. Aquilo que Deus tem para a sua vida, é você que vai decidir correr a sua carreira. Só que o mundo é gritante. Não, rapaz, calma. Também agora tu só quer saber de igreja. O mundo não conhece. Aleluia. João 14, 16, 17. O mundo não conhece, mas vocês conhecem. O mundo não pode receber, mas vocês já receberam. Não, porque não é assim também não, gente, calma. Ei, há muitas vozes. Aí o que acontece é porque, assim, sabe? Eu sou crente, tantos anos, já fiz o rema, fiz escola. E a vida no dia a dia, não está condizendo. E quando eu falo de segurança, Deus trouxe muitas coisas para mim. Eu vou entrar no texto aqui, amém, amado? Relacionamento. Não assim, sabe? Pensa que dá certo. Ei, consultor? Aleluia. Consultou a palavra? Não, mas eu já ouvi falar que não é Deus que coloca a pessoa. Sim, eu entendo também por isso aí. Só que muitas vezes não estamos nem ouvindo a direção, sentir uma paz, conhecer, esperar. Tomamos a frente e agimos. O que acontece, saímos do lugar de segurança, mano. A segurança é em Deus. O que vai trazer a tua felicidade não é um relacionamento, não. O que vai trazer a tua felicidade não é o trabalho, não é o emprego, não é um carro, não é uma casa. Ei, a tua felicidade já está dentro. Aleluia. A tua felicidade, a minha felicidade já está dentro. Só que às vezes preferimos ouvir fora do que dentro. Porque fora é mais confortável, vem mais... Olha, pronto, também não é assim não, vai viver não, é. O mundo não conhece, mas eu e você conhece. Aleluia, eu e você conhece. Pessoas que têm coisas da parte de Deus vão deixar de usufruir por conta que não está dando ouvido à palavra. Estamos na última dispensação, se falando da Trindade. A dispensação com Deus Pai já teve. A dispensação com Deus Filho Jesus já teve. Estamos vivendo a última dispensação, a dispensação do Espírito. Se falando da Trindade, é a última. Então o que é que nós estamos esperando para ver o melhor de Deus aqui na terra? Aleluia. Devemos depender da direção do Espírito para tudo. Isso é segurança para nós. A nossa alma vai gritar, é melhor assim, podemos até fazer. Aleluia. Podemos até fazer planos, podemos até trazer alguma estratégia, mas a dependência tem que ser de Deus. Porque é um lugar seguro. É um lugar de segurança. Vamos entrar aqui na Bíblia. Aleluia. Você quer abrir sua Bíblia? Se não quiser, vai aparecer aqui. Vamos ver pessoas aqui que obedeceu a Deus e teve segurança para a sua vida, ministério, família, continuidade, por causa de uma obediência. E vamos conhecer pessoas aqui dentro da palavra, onde a pessoa quis olhar no natural, eu acho que eu conheço, eu acho que é assim, é melhor assim, e perderam o melhor de Deus. Se tem uma música que faz sentido, é aquela, é melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 fora. Aleluia. Amado, Deus é nosso sustento. Deus me deixa seguro. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2. Versículo 1. Fala sobre Moisés. Eu vou te colocar em um contexto, eu não vou ler, para a gente ganhar tempo, amém, amados? Mas eu vou te colocar em um contexto. Aqui Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro, do seu sogro, e ele vê uma sarça ardente. Essa passagem é muito conhecida, nós conhecemos. E ele vê uma sarça ardente, e o Senhor aparece para Moisés, Deus falando: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. E ali Deus traz um contexto para ele e diz: você vai libertar o meu povo. Eu tenho escutado o clamor do meu povo durante 400 anos sendo escravizado pelo Egito. Mas chegou a hora de você libertar ele. Moisés foi para o natural e disse: como será, Senhor? Porque o último faraó disse que se eu colocasse os pés lá eu seria morto. Porque ele matou um egípcio, teve que fugir. Olhou o natural, fez uma pergunta. Podemos sim fazer uma pergunta ao Senhor. Eu digo a você, se a pergunta, sabendo que já vai ter a resposta dele é o sim, vai dar certo. Mas se a pergunta for assim, sabe? Pronto, não vai ter não. Moisés disse: como? Ele disse: aquele faraó já não vive mais. Vai lá e liberta. Aleluia. Ele recebeu uma palavra. Confiou em Deus.
Só que existia um contexto dele lá, ele não sabia o que era que dizia. Só que Deus não vai deixar você às cegas. Deus não vai deixar você no meio do caminho. Não, 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 não. Deus é um Deus completo, amado. E ele disse, ó, vai ser assim, assim, assim. Ele disse, eu sou. Vai lá. E nós sabemos o contexto onde ele obedece e o povo de Deus é liberto daquela escravidão durante 400 anos. Não vamos entrar no contexto nessa história. Mas o que eu quero dizer aqui, um homem que diz, eu posso morrer, mas seja feito como você está dizendo. E aí ele cumpriu. E tem outro homem aqui, lá em 1 Samuel 16, de 1 a 13, fala, quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé, e Jessé diz o quê? A mesma coisa. Ele diz, ó, vai lá, porque de lá da casa de Jessé eu me provi de um rei. E Jessé diz, e o profeta diz o quê? A mesma coisa. Se eu for, Saul vai me matar. Olhou o natural, mas não ficou nele. Ele disse, vai e oferece um cordeiro. E ele fez aquilo, ele entrou. E nós sabemos que ele foi levantar Davi como rei. Também não vou me deter na história de Davi. O que eu estou querendo dizer aqui, gente, é que existe 2 posicionamentos que devemos tomar. Que podemos tomar. O correto, ouvindo e acreditando em Deus na sua totalidade. Ouvindo e dizendo, rapaz, como será? Não, não, não. Se entrar o como será, nós não vamos sair do lugar. Se entrarmos na parte de, oh, rapaz, eu não sei como vai ser, vamos ficar do mesmo jeito. E olhar pessoas alcançando coisas em Deus, e a nossa alma, por estar natural, está questionando. Se tivermos no Espírito, amado, aleluia, aleluia, aleluia. Amado, nós temos da parte de Deus o sim e o amém. Você acredita em pessoas? Tem pessoas que a gente acredita. E em Deus? Muito mais, amado. Eu ia falar lá no final, mas eu vou falar agora, que Deus trouxe agora, eu vou falar. Um tempo atrás, eu estava em um contexto, não vou falar o contexto, por causa que não tem a ver com... Você não precisa... Mas, aleluia. Eu estava ali que eu queria ouvir da parte de Deus um eu acredito em você. Eu falei isso no GC essa semana. Pessoas me viam e eu digo, chama, me viu não, foi, aleluia. Só que Deus está me vendo. E Deus sonda o nosso coração. E eu estava ali orando e digo, Senhor, eu só quero que o Senhor acredite em mim. Porque se o Senhor acreditar em mim, eu não te largo por nada. E estar sensível à voz de Deus não é para os ministros, para os pastores, é para quem é crente. E levantou uma pessoa no meio das cadeiras, cadeira de plástico. Eu só vi eu aqui rendido ao Senhor, eu queria ouvir da parte de Deus eu acredito em você. E eu só vi as cadeiras afastando, e aí o irmão chegou assim, me pegou assim, e disse, olha, Deus mandou dizer só uma coisa a você. E ele disse que acredita em você. É porque não dá para ver, mas eu estou tudo arrupiado aqui. Não vem pelo que senti, mas eu estou. Amado, era tudo o que eu queria ouvir de Deus. Eu quero que você entenda, o Criador dos céus e da terra, teu Pai, está preocupado com você. A palavra preocupado não quer dizer que Deus vive preocupado, não. Mas Ele se preocupa com você no que diz, eu estou te cuidando de você, filho. E ali eu me derramei em choro. E eu digo, Pai está me vendo, eu estou sendo cuidado. E passou. E em outro culto, em outra oportunidade, eu quero te deixar bem ciente. Aqui nós não vivemos pedindo com a Deus, não. No sentido, Senhor, me manda um sinal. Pagar é porque eu estou falando comigo. Se a cadeira balançar, não, nada disso. Mas em outra oportunidade, veio muito forte ao meu coração, que eu queria ouvir da parte de Deus. Às vezes, estava em mim. Aleluia, aleluia. Não venha não, Satanás. Que Ele confiava em mim. Amados, olha só, o nosso Pai, Ele conhece cada um que está aqui. Ele conhece a necessidade de cada um. Ele conhece o coração de cada um. Ele sabe tudo. E nesse contexto, a pessoa veio de lá mais uma vez, outra pessoa, e disse, Deus mandou trazer uma palavra para você. Deus disse que confia em você. Aleluia. Amado, foi essas 2 palavras que eu me alicercei, eu disse, nada pode me parar. Nada me para. Eu digo, o que é que tem a ver com segurança? Ei, eu estou no lugar seguro. A minha segurança é o Senhor.
A minha segurança não são as coisas. A minha segurança não são promessas de A ou de B. A minha segurança é o Senhor. A minha segurança e a tua segurança está dentro de nós. Vemos aqui 2 homens que disseram: eu vou morrer. O profeta Samuel disse: eu vou morrer se eu for. Deus disse: vá. E estes 2 homens foram bem-sucedidos e obedeceram. Só que também, em um contexto mais à frente, a gente vai ver pessoas onde foram tiradas coisas de Deus por causa que ele olhou para o natural. Eu e você, eu quero que você frise isso nessa noite. Eu e você, quando você sair amanhã, tem gente que trabalha aqui 8 horas por dia. Tem gente que trabalha 9, tem gente que trabalha 10. Então vamos botar 10 horas por dia, são 10 horas no natural. Você pode orar em línguas, você pode ter um momento ali de ouvir uma palavra, de meditar, beleza. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que vai ser 10 horas no natural. Se não atentarmos para vir, olhar o que somos em Cristo, a nossa segurança vai estar baseada no que temos. De como está, de um bem-estar, de uma casa. Não, não, não. A nossa confiança vem do Senhor. Aleluia. Não vamos ser igual a essas pessoas aqui, amado. Lá em 1 Samuel 13, 8. Dessa vez a pessoa desobedeceu. Vamos estar nessa primeira folhinha que lemos, amém, amados? Essa segunda folhinha não faz parte para nós, tá certo? A primeira folhinha foi quem obedeceu, mas essa segunda não. Lá em 1 Samuel 13, 8, Deus dá uma ordem ao rei Saul, para que esperasse para poder oferecer o sacrifício. Mandou que ele esperasse 7 dias. Ele era quem? Rei. A Bíblia fala que no Antigo Testamento Deus falava com 3 classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. E mais algumas pessoas específicas para fazer a Arca da Aliança, Deus também falou. Mas no normal eram essas 3 classes de pessoas. Então o rei Saul foi estabelecido em Israel por Deus. Se você for olhar a história do rei de Saul, ele também era um dos filhos mais novos da casa dele, igual a Davi. Só que cada um, eu e você, temos que ter cuidado. Até Samara falou aqui, acho que foi ela. Que cada um vai estar no... Não, foi a professora do Rema, Débora. Cada um vai estar cumprindo aquilo que Deus tem para cada um. Aqui não cabia a Saul fazer o que não era parte dele. Se eu e você não conseguem acreditar em Deus, já era. Porque se Deus não mente, e não estamos acreditando dele em sua totalidade, amado, o negócio está ruim. E Saul aqui diz: espera por 7 dias, e a gente vai fazer a oferenda. Só que Davi, vamos ler esse texto aqui, amado. Saul aqui, o que vai acontecer? A gente vai ler só para situar. Ele aqui, amado, ele começa a olhar para o natural, e vê dizendo que o povo está ali preocupado, querendo ir embora, e ele começa a olhar para fora e esquece que Deus disse: espera. Não, mas porque o povo está indo embora, o povo está fazendo isso, o povo está fazendo aquilo. E quando ele viu o alvoroço, ele disse: vamos lá oferecer. Aleluia. Não, amado, eu e você tem que fazer o que Deus chamou nós fazer. Quando ele desobedece aqui, aí Deus vem e diz: hoje foi tirado o teu reinado. E ele diz mais: olha, o teu reinado era para durar para sempre. Aleluia. Aí você diz: rapaz, por causa que ele ofereceu. Ei, se naquele tempo Deus falava com 3 classes de pessoas, e ele era um dos privilegiados, tinha se levantado por Deus, e a responsabilidade dele era mais. Amém? A responsabilidade dele era mais. E porque ele desobedeceu, a Bíblia diz que Deus tomou o reinado dele, e em seguida disse que o reinado dele era para seguir para sempre. Ou seja, um homem que tinha uma palavra da parte de Deus, mas por causa da desobediência foi fazer o que não era para fazer, perdeu o seu reinado. Aleluia. Amado, eu e você temos que estar concentrados nessa palavra, amado. Não devemos olhar para a esquerda ou para a direita, não, amado, para o Senhor. Por isso que lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que devemos moldar o mundo pela palavra. Temos que estar renovando a nossa mente pela palavra, amado. Porque o mundo, a segurança do mundo, não está boa não.
Hoje o nosso supervisor é Edilson de Lira, abre um parênteses. Ele fez uma postagem, eu até repostei. O que está acontecendo nesse momento no Brasil, ele disse que é um caos muito grande. Depois você olha lá, algo grande, gente. Isso aí vai mais do que o natural, isso vai para o lado espiritual, amado. Então as pessoas estão aí correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Por isso que eu e você não temos que estar correndo para essas coisas, porque a nossa segurança é no Senhor, amado. Eu olhei porque Edilson de Lira, o pastor Edilson de Lira falando, é o nosso supervisor. E ele tem segurança no que fala, tem conhecimento em falar. E eu olhei e repostei. Amado, vai lá e olha, para você ver o que está acontecendo no mundo. Por isso que a nossa segurança tem que estar em Deus, amado. Porque se olharmos para o mundo aí, o mundo está sufocado. O mundo está perdido e eu e você tem que ser luz para essas pessoas. Tem que chegar aqui e dizer, estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos, meu irmão, bora. Porque o mundo está precisando disso. Aleluia. Aleluia. E ele aqui, quando ele disse que tirou o reinado dele, não foi Deus que quis tirar o reinado dele. Por isso que às vezes, muitas vezes, amado, muitas vezes, achamos que não está acontecendo por causa disso. Não foi por causa disso, não. Eu já vi pessoas dizer, principalmente os pastores aqui sabem do que eu estou falando. As pessoas rapidinho dizem, rapaz, eu sou um fracassado. Eu sou um derrotado. Para mim não tem jeito. Eu estou falando de crente, gente. Como é a história? Não, assim, sabe por quê? Eu sou um fracassado. Não, muda o vocabulário. Eu sou filho, eu sou santo. Eu vou morar com o papai do céu. O Espírito Santo de Deus que ressuscitou já dentre os mortos habita dentro de mim. Eu não sei como vai ser, mas vai acontecer. Comece a engrandecer o nome do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sou um privilegiado. Pai, eu estava indo para o inferno, mas o Senhor disse que enviou Jesus e eu reconheci essa vida dele e hoje eu sou salvo. Ah, mas está faltando a comida e o que importa? Jesus faltou. E disse que nem só de pão vive o homem, está tudo certo. Aí Deus vai ver a intenção do teu coração, amado, e ver que a minha segurança e a tua não está nas coisas, não está o que o mundo está gritando. Aí Deus vai começar a entrar em ação. Lá no Getsemane, quando Jesus vai estar pertinho de ser entregue, ele suou gotas de sangue. É o grau mais alto, os médicos sabem dizer mais do que eu, é o grau mais alto de angústia, de sofrimento. Ele disse, olha, eu não vim fazer, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Se tiver outro jeito, Senhor, vê aí. E Deus deu calado por resposta. Ele disse, tudo bem, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Isso é uma obediência, Deus sabendo que iria morrer. Isso ser separado. Aí eu e você não podemos, nem devemos, se acontecer, quem vai saber é Deus. Abrir a nossa boca para falar nada não, mano. Lá em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas vai na prisão, 16, 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam ao Senhor. Ei, eles estavam presos. Eles estavam presos, amados. Foram libertar um espírito de adivinhação, chegando ali fazendo a vontade de Deus. Deus leva ela para aquela região de Filipos. Quando chega lá, vai preso. Eles poderiam até dizer, Senhor, por quê? Fiz a tua vontade, por quê? Não, consciência de quem Deus é. Aleluia. Consciência de quem Deus é vai fazer com que a minha boca e a sua não abra para falar aquilo que não agrada a Deus. Diz que no 16, 25, diz que ele diz por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam a Deus, aleluia, oh aleluia. Paulo e Silas oravam a Deus quando tudo fora estava dando errado, quando tudo fora não tinha ninguém dizendo, vou falar ali com alguém para te tirar, não, vamos adorar o Senhor, amado. O meu posicionamento e o teu posicionamento é adorar ao Senhor, é o lugar de segurança, para não sei como é que vai ser. Estavam presos, não tinha ninguém para ter eles ali. O lugar de segurança deles era adorar o Senhor. E diz que por volta da meia-noite, diz que Paulo se adorava ao Senhor, é o próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Amado, muitas vezes queremos receber um telefonema de alguém. Olha isso. Não, depende de Deus. Depende de Deus. Não sei se você já assistiu na outra semana, toda terça-feira. Quem pregou lá foi... Você conhece Josué? Ele está aqui na igreja.
Muito bom ter vocês aqui, a família Arcanjo, o Josué está ali. E ele falou algo, eu chorei, eu até o pastor John, pastor, eu chorei tanto. Amado, porque eu vi sair da boca de um menino a dependência de Deus. Quando ele falou da faculdade que precisava levantar um recurso para ele, no natural não tinha dinheiro, não tinha nada no banco, eu estou seguro no meu dinheiro, eu estou seguro na conta, não, mas ele tinha um Deus. Tinha um pai que ensinou a base, tinha um pai que andava em fé e anda, e essas palavras fizeram a diferença. E ele disse que faltava chegar no dia da faculdade lá, acho que é em Enz o nome, não sei. E para a faculdade aqui, eu pensei que era coisa pouca, né? Era 45 mil para levantar o dinheiro. E ele disse, vai chegar. E quando chega no dia, faltava de 300 em Enz, que dá mais ou menos, eu fiz umas contas lá, dá uns 18 mil reais, ainda faltava. E ele disse, pai, tem dinheiro? Ele disse, vai chegar. Aleluia. E eles foram caminhar, amado. E ali eu chorava. Aleluia. Sabe por quê, mano? Eu choro porque eu sei que Deus, o pai dele é o meu. E ali eu chorando de alegria, porque o pai dele não disse, rapaz, vamos ligar para alguém. Fala com fulano que a gente depois paga ele. Não, filho. Chamou ele e disse, filho, quando a gente veio para aqui, a gente tinha isso? Tinha não, pai. Deus supriu sim. Filho, quando a gente fez isso? Tinha isso? Tinha não, pai. Deus fez isso. Filho, e saiu perguntando, e ele disse, vai ser do mesmo jeito, vamos correr. E ele começou numa lagoa lá, no Japão, e começou a correr, fazer aquilo dali, e ele recebe uma ligação. Aleluia. Amado, eu quero te colocar em um contexto que eu não preciso orar para as pessoas ouvirem. Eu não preciso dizer o que estou passando, o que eu tenho que olhar é para Pai. Por isso que em Mateus 6 diz, entra no teu quarto, diz ao teu pai em secreto, porque ele vai te galardoar em secreto. E ele diz, continua caminhando aqui, recebe um telefonema de uma pessoa da faculdade. E disse, e aí, tudo certo, fez a matrícula? Ele disse, está tudo certo. Já fez, está tudo certo. E a pessoa disse, olha, ele não foi dizer, olha, se eu disser tudo está faltando tanto. Não, isso é natural. Quem confia no Senhor não vai olhar para as circunstâncias, amado. Aquele que foi fiel no começo vai ser até o fim. E ele disse, olha, eu vou colocar o tênis e pode olhar a conta no banco, daqui a pouco está o dinheiro. E o dinheiro chegou, não foi 80 reais não, foi mais ou menos 20 mil reais pelo dinheiro que ele falou. Amado, e ali eu chorava, sabe por quê, amado? Porque o nosso Pai é dono do ouro e da prata. O que Deus quer da minha vida, da tua, é um coração sincero. A Bíblia diz que um coração sincero diante de Deus, Ele não despreza. Ele não está procurando um grau de escolaridade, não. E o que mais me alegrava, sabe o que é? Um arco desse. Vi pequenininho saindo daqui, abrindo a boca e pregando lá no toda terça. E as pessoas maravilhadas, e eu chorando em casa. A minha mulher fazendo almoço, eu chorando de alegria, amado. Porque Arco Verde é um celeiro de ministros. Aqui Arco Verde é um celeiro de levar a palavra de Deus para os 4 cantos do mundo. Só que aí você é limitado aqui, ó. Olhando para o não, olha para o que o Senhor pode fazer na minha, na tua vida. A minha segurança, a tua segurança é o Senhor, amado. Aleluia, a minha segurança, tu é o Senhor, amado. Eu não sei o que você está precisando, o que você está passando, eu não sei. Só se eu dizer com você, Deus sabe. Aleluia. Deus sabe. Se colocarmos na nossa segurança nas pessoas, amado, seremos frustrados. Tem uma pessoa aqui dessa igreja, estava carteira fechada, fez compra, toda alegre. Aí o patrão disse, ó, está fora, passa lá para pegar as tuas contas. E ele chegou em mim, todo triste, e agora para pagar as contas, e agora eu deixei ele desabafar. Quando ele desabafou, eu digo, ei, tu tem um Deus. E comecei a dizer a ele, eu digo, ó, tu tem um Deus assim, 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 olha para o Senhor, olha para o Senhor. Aí ele fortaleceu e disse, é mesmo, né? Eu digo, é. Eu disse, deixa eu dizer uma coisa mais, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer de aparecer um emprego quando tu olhar para o Senhor, e tu é quem vai ter que escolher. E passou, daqui a pouco ele chega em casa, aí, conversando comigo, eu digo, e aí? Ele disse, bem que o Senhor diz. Eu digo, o que foi? 3 empregos apareceram ao mesmo tempo. 3 empregos apareceram. Eu digo, tu fizesse o quê? Ele disse, eu estou para escolher o que eu quero. Ei, sem influência de pessoas dizendo, olha, fulano eu vou indicar. Não. Eu disse, busca só o Senhor. Eu disse, busca o Senhor. Ele está fazendo rema.
E ele foi, quando o Remo, eu disse, age pela fé, já fiz a sua inscrição? Ele disse, não, porque o dinheiro, eu disse, faz tua inscrição. E quando ele fez a inscrição, que terminou de fazer, disse, seu Remo está pago os 2 anos. Aleluia! Amado, eu não sei em que Deus você está crendo. Mas eu sei que os Deus das Escrituras é o meu Deus e o teu Deus. E quando ele teve essa experiência, ele disse de novo, bem que o Senhor disse. Aleluia. Amado, precisamos urgentemente olhar para essas verdades como vida em nós. Aleluia. Não sei se você percebe, o pai de Josué é Jussier. E ele é muito parecido comigo assim no fogo. Você vê quando vem para aqui, ele não sabe ficar assim, ele fica assim, ó. Ele está aqui, olha para um, amado, isso é fogo. Mas eu sou calado, não estou dizendo que você agora tem que mudar. Um Alberto da vida não vai ficar assim, né, Alberto? Cada um tem seu jeito, mas ali tem pessoas que têm um fogo da parte de Deus e está ali abafando, não, amado. Não sei quanto a você, tem pessoas que dizem assim, ó. Quando a pessoa se converte, é aquele fogo, aí depois passa. Não, amado, passar. O fogo, quando conhece Jesus, muito forte. Aí depois, quando começa a conhecer mais, é que tem que aumentar. Igual o pastor Júnior falou aqui. Não é porque é assim, sabe? Isso aí não é para mim mais não. Eita, como é lindo o povo correndo, caindo, já cai tanto. Como é a história. Vai para as conferências para tu ver o apóstolo Guto no chão. o nosso apóstolo no chão rendido ao Senhor. Aí eu e você olhar e dizer, não, isso aí não. E ficar aqui assistindo, aí nada acontece. Precisamos entrar no lugar de segurança, amado. Esse lugar de segurança é o Senhor. Oh, Pai, meu lugar de segurança é o Senhor. Meu lugar de segurança é o Senhor. E quando a gente está no lugar de segurança, a gente não vai fazer soma. A gente não vai fazer conta, a gente vai só confiar. O cara ligou para mim, disse, olha, eu tenho um negócio para tu. Tá falhando? Tá? Por isso. Aleluia. 2 microfones. Olha, a unção vai ser dobrada agora. Amém? E a pessoa ligou para mim e disse, tem um negócio bom para tu. Pensei logo em tu. Bom, ele disse, olha, é um negócio ali que a gente vai trabalhar e assinar o contrato, vai ganhar 30. Eu contei no GC, quem é do GC está sendo bem alimentado. Amém, gente? Deus tem alimentado vocês. E dava mais ou menos 36 mil de lucro por ano. E eu não precisaria estar trabalhando, era um contrato de algo que tinha que fazer. E no natural, era durante 4 anos, eu digo, show de bola, vou ganhar quase 150 mil. Top! Só que eu esperei a direção de Deus. E quando esse cara falava que ele mandava mensagem para mim, me dava uma tristeza tão grande, amado. Eu disse, meu Deus, o Espírito Santo bradou dentro de mim. Não feche esse negócio. Amado, eu e você, é igual quando alguém diz, quando Deus manda ofertar e você diz, não, isso não é de Deus não, é de Deus, amém? Porque se você for raciocinar, você não dá. E quando esse rapaz disse isso, que ele mandou uma mensagem, eu digo, não, eu tenho que dizer a ele, eu digo, cara, não dá não. Não, mas eu digo, não dá não. Tu é doido, tu vai perder a povo, vou botar para não sei quem, e ele fez. E era 4 anos, amém? 4 meses depois esse rapaz me procura. E diz, rapaz, tu teve uma sorte da morrinha, eu já sabendo que era Deus, né? Só que ele não é crente, eu disse, e foi? Ele disse, oxe, 4 meses o cara lá não quis mais não, e o contrato deu errado, e o contrato tinha uma brecha lá, e desfez o contrato, e o cara teve mais de 12 mil de prejuízo. Aleluia. Esse prejuízo era para ser meu, amado. Se a minha segurança fosse no que eu entendo, na minha soma, eu tinha tomado esse prejuízo. Aleluia. Esse lugar de segurança vai nos livrar de muitas coisas, amado. Seja no financeiro, seja no negócio, seja no relacionamento com pessoas, seja no familiar. A segurança em Deus, ela abrange muitas coisas, amado. Lá vai eu para uma conferência em Campina Grande, liso igual esse negócio aqui. Ó. Aí eu somei janta, eu digo uns 20, 25, não pode passar disso. Um dia. Janta 2 dias, somei. Janta, almoço, picolé só se alguém der. E fiquei somando. Amado. E peguei o dinheirinho todinho. Era minha esposa, era desse jeito. Água mineral, enche na igreja. A garrafinha, não joga a garrafinha. E somei o dinheiro todinho, homens e mulheres, conferência de homens e mulheres. Minha segurança era o quê? O que eu levei. Primeiro dia, conferência de homens.
Estava eu e nosso amigo Fefo. Quem conhece Fernando Fefo, professor do Rema, amigão meu. A gente estava na casa dele lá, bora, corre, corre. A gente chegou um pouco atrasado. Quando chegou lá, estava a igreja, lá no Garde, cheio de homem. Se a gente chegou em mais de 1.500 homens, a tendência é nós sentar lá atrás, é ou não é? Cheio na frente. Aí um diácono vem de lá e fez: tem 2 vagas para vocês ali, vem. Aleluia. Eu digo, 2 vagas aqui. Aí colocou nós lá na frente, amado, assim, acho que na terceira cadeira. E começou a conversa de homens, e quem foi dirigir o culto nesse dia foi o pastor Norberto. E pastor Norberto começou a dirigir o culto, e ele disse, quem estava lá nessa conferência vai lembrar. Ele disse, eu não sou de fazer isso, mas Deus está me mandando eu dizer aqui a vocês que dê alguma coisa a alguém. Seja um relógio, um abraço, um botão, mas dê alguma coisa, porque Deus vai fazer alguma coisa. Sim, esquecendo, obrigado Espírito Santo, olha como ele é bom. Quando eu fui sair do hotel, da casa de Fefo para lá, aí eu disse, eu vou deixar o dinheiro, porque eu sei como eu sou, vou querer estar ofertando, e não vai dar. Eu disse, amado, só que Deus sabe a intenção, que não era porque eu não queria ofertar, é porque não tinha mais. Eu disse, eu vou deixar. O Espírito Santo disse, leve tudo. O dinheiro todo, no primeiro dia de conferência. Aí colocou eu e Fefo lá na frente. Esse Deus, amado, esse Deus é meu Deus. A gente tem que voar aqui, gente. Arrancar o ver todinho para o Senhor, gente. Porque é muito forte. A gente só vai conseguir alcançar todo mundo quando a gente viver esse evangelho de vida, mano. E quando eu estou lá, aí o pastor Norberto disse, olha, dê alguma coisa, dê um relógio, faça alguma coisa, mas não fique parado. Aí você sabe como é a conferência de homem, né? Aquele monte, ia começar a correr, aí o Espírito Santo disse o quê? Pegue seu dinheiro todinho e dê o homem que está aí de lado. Aí eu aqui pulando, aí eu olhei para o homem. Quando eu olhei aqui para o homem, o natural entrou. É o primeiro dia, tem 3 a 4 dias, tu vai comer o quê? Ou seja, minha segurança era meu dinheirinho lá. Minha segurança. Mas eu não dependo da minha segurança. Quando eu olhei para o homem aqui, aí eu olhei aqui, disse, dê a ele aqui, lá do Fefo, outro, dê. Aí, meu amigo, não tive outra. Obedeci. Não era muito. Era dinheiro de 4 dias, almoço e tudo. E eu fui lá e tum, no bolso dele, e aleluia, e fiquei pulando lá e correndo nos apertos. E eu correndo, eu digo, já está feito e pronto. E fiquei, amado. Amado, na mesma hora, negócio de 1 minuto depois. Isso aqui não tem uma blusa de bolso, né? Social, você vai aqui para o negócio, acha que é todo mundo social, né? E eu ali pulando, só vi aquele bolso. Pum! Só que eu botei, era um negocinho, não dá para ver não, né? É fechado. E quando eu olhei, o bolsinho pesou, de dinheiro de papel pesando. Eu digo, oxente, deve ser nota 2. A alma vai dizer o quê? Ninguém vai te dar muito dinheiro. Tu está ficando doido, é? Acaba nem te conhece, vai botar um monte de dinheiro. Amados, pura verdade, amado. Pura verdade. Aqui nós não podemos mentir, porque somos crentes, amém, gente? E nós que estamos na posição que Deus nos colocou, aí é que não devemos mesmo. E eu ali doido para olhar, mas eu continuei, ali fiquei, todo mundo fez, daqui a pouco passou. E eu querendo olhar, eu digo, não olha. E depois, antes de eu sair lá fora, eu disse, olha, ele vai ouvir essa ministração. E ali, amados, era o primeiro dia de conferência. Minha segurança era em alguns poucos reais, para passar esses dias de escassez, amém, gente? Era não poder tomar água mineral, chupar um picolé, ofertar nos ministros, tinha que ser contado, vou lá botar 10 reais, porque senão faltava. Essa era a realidade. Mas a minha segurança é no Senhor. E eu vou dizer a você o que aconteceu. A gente foi contar. E o valor que eu levei para passar 3 dias de conferência, na escassez, a oferta que eu ganhei foi 50 vezes mais, amados. Você tem ideia do que é isso, meu amado? Oh, aleluia. 50 vezes mais. Eu digo, Senhor, e eu chorava, eu digo, meu Deus, como o Senhor é bom. 50 vezes mais. Aí minha alma quer perguntar, por que o cara fez aquilo, amado? É Deus. E ali eu paguei a conferência, alimentei bem, ofertei, voltei com dinheiro para pagar as contas que tinha ficado. Por causa de uma obediência, meu amado. Se eu e você olhar para o natural, nós vamos deixar de usufruir das coisas de Deus, porque estamos tentando ter a segurança do nosso próprio braço. Vamos querer conquistar aquilo que conhecemos. Não, isso aqui eu domino. Ei, chega a hora que aí você vai ter que estar na dependência do Senhor, amado. A minha segurança e a tua segurança tem que estar no Senhor.
Porque quando entramos em um carro para uma viagem, já colocamos o cinto de segurança? Porque queremos estar seguros. E por que com o autor da vida nós não dependemos dele para ser seguro? Quantos relatos já houve de pessoas que seguiram um GPS e acabaram em uma favela? E ali foram mortos por traficantes. Porque um GPS disse que era por ali e foram mortos. Porque o guia que levou para lá é um guia que pode falhar. Agora o meu guia e o teu guia não falha. Eu vou te mostrar o que a palavra guia significa, biblicamente falando. Para eu e você entender de uma vez por todas, amado, que estamos no melhor lugar. Aleluia. Eita, Senhor. Obrigado, querido Espírito Santo, por essa noite maravilhosa, Pai. Aleluia. Na Bíblia, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus significa permitir que o Espírito de Deus influencie você, me influencie, nos direcione para tomarmos decisões em pensamentos, ações. Não é ser guiado pelo que está fora, ou pelos próprios desejos, ou pela lógica humana, ou pelaquilo que conhecemos, ou pelaquilo que dominamos, ou pelaquilo que achamos que está certo, ou pelaquela graduação que temos daquilo. Não. Um processo de rendição e confiança em Deus é onde a pessoa busca a vontade de Deus e Deus age conforme a sua vontade. Aleluia. Oh, amado, ser guiado por Deus é estar rendido a Ele. O lugar de segurança é o lugar de rendição. Eu e você não dependemos de coisas externas, amado. Por isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz que se nós buscarmos Deus em primeiro lugar e a sua justiça, obedecer a palavra, aí aquilo que o mundo corre atrás, diz que quem acrescenta é Deus. Quando a Bíblia fala que as coisas nos procuram, vão correr atrás de nós, amado, isso aqui não é chavão não. Minha esposa gosta muito de milho. Eu abri o portão da chácara, estava uma bolsa de milho jogada lá no chão. Aleluia. E ontem ela comeu milho cozinhado, jogado na chácara. Estava em casa certa vez, chegou uma pessoa lá e disse: olha, eu estou indo para São Paulo, e eu tenho essa moto aqui, e eu vou deixar ela contigo, vou passar ela para o teu nome, e eu só volto daqui 1 ano e 10 meses. Aí ela hoje vale 5 mil, na época ele disse. Quando eu voltar daqui a 1 ano e 10 meses, tu me dá 5.200. Foi na minha casa, ele nem me conhecia. Amados, se Deus não fizer por você, você mesmo não vai fazer por você. Eu falei no GC, olha que GC está falando. Estamos finalizando. Eu falei no GC algo bem importante, amado. Se eu fosse depender da minha escolaridade, na minha época de estudo, eu estudei no colégio Antônio Japiaçu, a escola, na escola Antônio Japiaçu. Muitos aqui conhecem. Só que na época, quando meu pai dizia, estude, eu dizia, não, é bom trabalhar para ganhar dinheiro, estude. Eu achava que era melhor ir trabalhar. Criança, né? E fui trabalhar com 12 anos e não estudei muito. E por não ter estudado muito, nunca fiz faculdade, nunca estudei em colégio particular. E olhando para o natural, eu não teria como conquistar algumas coisas aqui, porque o conhecimento escolar não foi essas coisas. Não culpando meus pais, mas decisão minha, imaturidade, falta de sabedoria. Só que quando eu conheci o meu papai, aleluia, aleluia, eu conheci o meu papai. E aí eu entendi, assim como ele foi com os discípulos, pegaram pessoas que não sabiam falar, pegavam pessoas que não tinham conhecimento, e fez grandes homens de Deus na Bíblia. E eu disse, Senhor, eu me rendo a Ti, eu quero só ser Teu servo. Eu vou fazer aquilo que o homem pode fazer, que é estudar no Rema, conhecer a Tua palavra. Fiz escola de ministro em Campina Grande.
Eu vou buscar as tuas coisas. Porque Mateus 6,33 diz: se eu te buscar, o Senhor é quem acrescenta. E quando eu olhei, eu falei no GC, vou falar aqui também. E quando eu olhei, estava eu recebendo pessoas em minha casa. Disseram: me deram teu número e disse que tu é um dos caras melhores de Arco Verde, nisso e nisso. E foi, os caras ganhando dinheiro. E chegou certa vez, amado, estava eu dando uma palestra para empresário que ganha 600 mil por mês, 500 mil por mês. E na época eu era mototáxi. Deixei o mototáxi para investir nessa área. E Deus me lembrou, disse: se você estudasse, você estaria aqui. Eu disse: não, Senhor. E aí quando eu olhei, estava rodando no Brasil. Fui para São Paulo, fui para Fortaleza, fui para o Rio de Janeiro. Vários lugares, conhecendo aquelas pessoas que eu vi na televisão. Pessoas que eu vi na televisão e admirava, estava do meu lado assim, ó, como o pastor Joab está aqui. Eu digo: meu Deus. Eu digo: oh, meu Deus. Amado, eu quero dizer a você, se aí você olhar para nós, não passa daqui. E eu dei palestra para essas pessoas, amado. Dei palestra para essas pessoas e Deus disse: sua vida nunca mais será a mesma. Porque você colocou a segurança em mim. E daí, amado, em 2015, foi quando eu fiz a escola de ministros. Para cá, 10 anos. Um crescimento familiar, que é o primazia na minha vida, é a minha família. Deus, em primeiro lugar, isso aí é incontestável. E minha família, e a gente está vendo o crescimento. Porque eu decidi que a minha segurança é o Senhor, amado. Não estou dizendo que você não pode fazer uma faculdade, que você pode se graduar, pode fazer uma pós-graduação. Não, não, não. Traz para o equilíbrio. Dependa do Senhor. E tudo que você quer na sua área, Deus vai acrescentar, amado. Amém. Eu e você devemos ser aquilo que Deus diz que nós somos. Aleluia. Não podemos entrar em uma igreja como essa ou em qualquer outra e ser só mais um culto. Não, devemos entrar aqui sabendo que algo vai ser transformado, mano. Que algo vai ser moldado. Porque não é na minha força nem na tua força. Não é na minha habilidade nem na tua habilidade. Mas é a confiança no Senhor. É a segurança no Senhor. E tudo o que fizemos, em linha com a palavra de Deus, aquilo que precisamos, Deus vai fazer. Amém? Aleluia. Escrevi um monte de coisa, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero te dar graça por essa palavra, Pai. Engrandecer o teu nome. Sempre o Senhor faz mais do que aquilo que oramos, que pedimos, que estudamos, Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que nessa noite o Senhor me acrescentou muitas coisas, Pai. E também sei que na vida dos meus irmãos também, Senhor. E é com esse entendimento, Pai, que iremos avançar todos os dias para cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Eu te dou graça, querido Espírito Santo, porque o Senhor é nossa segurança.